Oi, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a professora Daniela, professora de arte. E hoje a gente vai continuar falando sobre música, sons e mais especificamente como é que funciona os tipos de som, como é que são os tipos de som. Quando alguém vai criar uma música, vai estudar um instrumento musical, ele precisa conhecer como é que o som é classificado. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Os sons, eles podem ser classificados, por exemplo, em longos ou curtos, ou fortes e fracos, e ainda em agudos e graves. Como assim agudos e graves? Se a gente for pensar em alguma coisa parecida, a gente pode dizer que o som agudo são aqueles sons fininhos, e os sons graves são aqueles sons grossos. Então, vou dar um exemplo. Se você tiver dois cachorros, um cachorro grandão e um cachorro pequenininho, quando o cachorro grandão for latir, ele vai fazer um som de um latido grosso, de um latido grave. E se o cachorro pequeno dá uma latida, ele vai dar um latido agudo, que é um latido fininho. Então a gente pode pensar nisso. Então o som grave, ele é um som grosso e o som agudo é um som fininho. Hoje na nossa atividade nós vamos construir um instrumento musical. Os instrumentos musicais eles podem fazer sons de vários tipos, graves, agudos, baixos, altos, longos ou curtos. Na nossa atividade então você vai construir o instrumento e vai pensar que tipo de som ele faz, como é que ele produz esse som, tá bom? Eu espero que vocês gostem da atividade de hoje e até mais! Para a nossa atividade de hoje, então, a gente vai precisar de lápis de escrever, uma borrachinha, a gente vai precisar de um tubinho de rolinho de papel higiênico. Você também pode estar usando também uma garrafinha PET pequenininha, alguma coisa, ou até mesmo uma caixinha, se você estiver achando na sua casa, para você decorar isso aqui e fazer um chocalho. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa é a gente deixar isso aqui colorido, deixar ele bem bonito, porque geralmente chocalhos, eles têm os enfeites em volta deles, pintados, colados. Então, se vocês forem usar um plástico, uma garrafinha, tem que lembrar de usar a cola branca para colar, às vezes, papeizinhos, alguma coisa assim, para deixar ele colorido. Porque ou a gente pode usar também a tinta, mas como é uma coisa que a gente às vezes não tem em casa, então vamos usar o que a gente tem. Às vezes a gente tem papéis de vários tipos em casa e às vezes a gente rasgar um pedacinho, recortar eles em formatos diferentes, a gente pode estar colando. Hoje eu vou estar usando o rolinho de papel higiênico, porque a gente às vezes tem isso em casa, né? Então fica mais fácil pra gente estar usando. Então a primeira coisa, eu vou pintar isso aqui com lápis de cor. Posso fazer o desenho antes com lápis de escrever e depois pintar. E daí eu vou deixar isso aqui todo colorido e depois eu vou terminar o meu instrumento. Agora que eu já deixei ele coloridinho, eu tentei deixar ele com o máximo de cor que eu consegui. Eu vou fechar um lado do nosso rolinho e dentro eu vou colocar alguns grãos. Esses grãos podem ser pipoca, que nem eu peguei aqui, mas ainda pode ser feijão. O arroz ele vai dar um som diferente, então é melhor que seja um grão um pouquinho maior. Então eu escolhi no caso a pipoca. Mas então a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma fechadinha de um dos lados do rolinho. O que eu vou fazer vai ser empurrar um pouco as beiradinhas dele para dentro, para fazer como se fosse um formatinho de boca aqui. Eu vou fazer desse jeito porque ainda eu consigo conservar ele meio arredondado, o formato do rolinho. Então, por isso que daí eu empurrei um lado, depois empurrei pro outro. Para ficar bem fechadinho, eu peguei uma fita crepe, mas também pode ser uma fita durex. E ainda pode ser um pedacinho de papel que você pode passar uma colinha branca e tá colando aqui, do mesmo jeito que eu tô fazendo com a fita crepe. Se não tiver então a fita crepe, pega um pedacinho de papel branco, passa a colinha e coloca aqui.
O negócio da fita crepe é que ela já cola de imediato. E a fitinha de papel branco ou de papel, qualquer papel passado cola, você tem que esperar secar para terminar o chocalho. Com a fita ele já tá meio que pronto. Então, depois disso, a gente vai fazer o quê? Agora é hora de colocar as sementinhas aqui dentro. Então, a gente vai pôr. Eu não vou colocar tudo isso, vou colocar um pouquinho menos. Tá bom. Então, é o suficiente. Da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer nessa parte de cá. Então, eu vou pegar, dar uma fechadinha. Se fosse fechar o rolinho. E vou empurrar um dos lados. Então, eu vou segurar ele de pé e vou empurrar. Vendo? Vai ficar com assim, esse biquinho. Faça a mesma coisa do outro lado. E tá fechadinho. Do mesmo jeito que eu fiz aqui com a fita, eu vou passar uma fita aqui também. Pronto, tá pronto o nosso chocalho, que foi uma coisa que a gente simples, ficou colorido. E agora é só a gente fazer o som do chocalho. Espero que vocês gostem da atividade, que vocês se divirtam com o chocalho, tentem fazer musiquinhas em casa e até a próxima!